Um rosto na escuridão, primeira parte. Os sinos badalaram e anunciavam o dia festivo na cidade. Era assim que a população de Águas Claras se comunicava. Os mais jovens ainda se perdem repetindo os sons e tentando codificar, enquanto que os mais velhos já sabem até o sexo do falecido quando os sinos tocam as fúnebres badaladas. Ela saiu de casa pela primeira vez com o rosto descoberto. Sua pele pálida de pouco ver o sol parecia refletir uma luz nos olhos da população curiosa da cidade que fitavam o rosto de Eugênia, a menina que era envolvida por uma aura de mistério. Ela saía às ruas somente para ir à igreja, e sempre na sua liteira e o rosto sempre coberto. Sem mãe, o pai deixava a menina aos cuidados da tia Antônia, irmã mais jovem do homem que controlava a vida na cidade. Esta, porém, ausente sempre, quase não ia ver a menina que estava sendo, na verdade, cuidada por sua mucama, que vira a menina nascer e lhe cortou o cordão umbilical. Foi a primeira a ouvir o choro da criança e, naquele momento, sentiu grande afeto, lembrando ela própria de sua menina, que nasceu e sobreviveu 3 dias apenas. Estevão era o dono da maior parte das terras e minerava e plantava. Era forte, rosto carrancudo e voz rouca. Impunha-se pela sua presença, simplesmente. A jovem estava se curando de uma grave doença, mas ainda tinha um longo caminho a percorrer. Era cuidada por Adolfo, médico idoso, prático, conhecido da família há anos. Cuidava de uma disfunção renal que quase matara a menina. Sempre fraca, ficava a maior parte do tempo em seu quarto, que do lado do leste não tomava o sol da tarde e estava sempre frio. Paulo era um noivo e era o único a ver o rosto de Eugênia, sempre na penumbra da casa que vivia de janelas fechadas por orientação do médico. Mas se via uma silhueta de formosura à luz daquelas velas. O pai de Paulo era o melhor amigo de Estevão e, ao nascer, a menina foi prometida ao seu filho, que já contava com 12 anos de idade. Era o ano em que a menina completava 15. As badaladas eram pela presença do bispo que faria a celebração da crisma nos jovens da cidade. Eugênia estava eufórica por dentro, mas tímida, se mostrava assim, vez primeira, com o rosto à vista de todos. Ela se comprimia ao fundo da liteira, tentando não ser alvo da curiosidade alheia. Muitos jovenzinhos seguiam-na para ver seu semblante e desembarque na porta da igreja e matar a curiosidade em contemplar o rosto mais desconhecido da vila. Era o dia 22 de setembro de 1728, quando se ouviu o choro de criança. Estevão andava a passos largos no corredor da grande casa. Suas botas faziam o piso de madeira ranger assustadoramente. Correu ao ouvir o choro. A menina havia nascido. Coçou a testa e franziu, talvez pensando no trabalho que daria cuidar de mais uma mocinha. Esperava ele o menino, mas não conteve o sorriso ao ver o rostinho da boneca que havia chegado ao mundo. A mãe chorava de emoção quando tocou, vez primeira, o rosto da garota. Liteira discreta, sem cores, branca com alguns riscos de azul marinho, cortina branca fechando a janelinha, carregada por 2 fortes escravos, desce as escadarias da igreja. O pai desce e olha para todos, muitos jovens esperando para entrar, conversando no Largo de Santo Antônio, e lança aquele olhar de repreensão para que ninguém se engrace com sua menina. Ela desce levemente, tendo as mãos apoiadas em Bernarda, a mucama. Eugênia olhou fixamente para todos. Parecia não ter nenhuma timidez. Olhou em todas as direções, baixou os olhos e sorriu timidamente, mas de maneira sensual. O pai, observando aquilo, passou as mãos pela barba e bigode, segurou fortemente o braço da menina e disse abruptamente: "Vamos, entra." Entraram pela igreja adentro, ainda vazia. Um grupo tocava música sacra de alta qualidade num violino e violoncelo, acompanhados por um órgão vindo da Europa que tinha inúmeros e grandes tubos. Um clima de céu. Sentaram-se na segunda fila de bancos, espaço reservado para os jovens que iriam se crismar. Aos poucos, a igreja foi ficando cheia e a celebração transcorreu na mais absoluta normalidade.
Na saída, o pai foi abraçado à filha, tentando escondê-la dos outros rapazes. Bernarda dava uma espécie de cobertura até que a menina entrou na liteira e foi rapidamente para casa. O pai seguia a menina caminhando e encarando os curiosos. Pôde-se ver os delicados dedos da menina tocando a cortina da janelinha da liteira e olhando para a rua. Eugênia nunca havia visto a cidade de perto. Sempre que ia à igreja, o único lugar que ela frequentava era dentro da liteira fechada e nunca contemplava o lugar onde morava. Ao fundo da sua casa, ela visualizava montanhas e um lago. De lá, podia contemplar a cidade, as torres da igreja, não muito mais. Era seu mundo. Era um imenso casarão que ficava no final de uma pequena rua e dali para frente, as imensas fazendas do pai. Mas aquela noite foi diferente. Eugênia dormiu sonhando com 2 olhos castanhos que cruzaram os seus no largo da igreja assim que desceu e se encaminhou para o templo. Foi para esse olhar que ela havia dedicado o sorriso. Segunda parte. O canto do galo pegou Eugênia contemplando a lua pela janela de seu quarto entreaberta. Imaginava ao longe e pensava um dia conhecer o mundo, até então somente imaginado nas palavras da sua mucama, que atravessou um dia o oceano e conheceu o Rio de Janeiro. Elas se afeiçoaram de forma que se cuidavam como mãe e filha. O violento pai jamais ousara levantar a mão ou a voz para ela. Adolfo já estava saindo daquela casa e se ausentando por quase um mês. A menina praticamente já estava curada. Ontem fez a última visita e deu o diagnóstico que o pai tanto esperava. Já não tem mais nada. A menina está completamente curada. Naquela noite, houve um jantar e o noivo foi o convidado especial. Sem doença, Eugênia estava livre para poder assumir o casamento e honrar o compromisso do pai, feito com um amigo de infância que hoje descansa na eternidade. 18 horas. Família reunida à mesa rezando a Ave Maria. Estevão. Senhor Jesus, nesse dia agradecemos o alimento que nos sustenta, a terra que plantamos e o trabalho que nos dá dignidade. Obrigado, Jesus, pela cura de Eugênia. Hoje, prometo fazer uma doação à igreja pelo fim de sua moléstia. Que nos conceda saúde e paz. Assentados, antes da comemoração, o pai oferece a menina em casamento oficialmente. Tímida, Eugênia tenta esboçar um forçado sorriso que não convence ninguém. Um silêncio comprometedor domina o ambiente. Algo estava diferente do habitual. Antes incontestável, agora uma repreensão ao evento prometido. O que se passara com a menina era a grande dúvida dos presentes e que causou um certo desconforto no noivo. Sorrisos disfarçados evidenciavam um constrangimento que também pouco importava. Afinal, o compromisso havia sido firmado há anos e ninguém contesta essas atitudes. A insônia pegou Eugênia de surpresa. Ela, que geralmente dormia como um anjo cedo, viu a lua circundar por todo o céu e contemplou a viagem que as estrelas fazem todos os dias. Havia mais de uma perturbação em sua tenra alma que a consumia como a lava de um vulcão. Pensava e pensava, planejava e desplanejava. Vivia um tormento, mas um tormento que não lhe provocava, em verdade, uma angústia, mas sim uma ansiedade que lhe deixara com vontade de sair gritando e correndo pelas ruas da pequena cidade, dizendo a todos que rompia com as tradições de sempre, que queria escolher a quem amar. Tímida, obediente, como todas as mulheres de seu tempo, Eugênia tinha apenas a alforria do pensamento, ainda uma caixa de segredos. Era escrava dos costumes, cativa das traições, prisioneira dos sentimentos que sempre tiveram, mas que nunca se podiam manifestar. Sua enfermidade a deixara mais vulnerável e sensível. Prometer a Deus obedecer sempre ao Pai. Mas isso doía. Devia amargar e sufocar seus sentimentos. Eram gritos que ecoavam junto aos ventos ignorados das madrugadas, enquanto contemplava aquele rosto em sua mente, gravado, e observava de sua janela o seu mundo possível. Murmurava para o infinito juras eternas e assustava-se com a avalanche que haveria de vir, talvez, a desmoronar sua existência. Em suas longas noites, às vezes ouvia gemidos e lamentos vindos da senzala. Ela às vezes cobria a cabeça para não ouvir, sonhava em libertar todos. Não suportava a ideia de que outras pessoas viverem para servir apenas, nada mais. O som agora que ecoava em sua mente eram os gritos que saíam de si mesma.
Sabia do seu amor impossível e que nem ao menos devia estar ousando sonhar, tal qual uma flor que nasce no inverno e jamais poderá contemplar um jardim. Vive invernos constantes. A cada dia Paulo se aproxima mais. Frequenta quase que diariamente aquele casarão com o consentimento de Estevão para que se estreite a relação com a menina. Bernarda é a única que sabe do seu segredo. Escrava, acostumada a todo tipo de sofrimento, não ligava muito para os preconceitos da hipócrita e moralista sociedade em que vivia, mas sabia no seu coração, de quase mãe, que Eugênia estava condenada ao sofrimento, e seria silencioso, e seria doloroso, e seria impossível. Do outro lado, alguém também observa o espaço, mas não sonha. Apenas sorri, lembrando-se daquele olhar que entre uma multidão cruzou com o seu. Dormia tranquilamente, sentindo um perfume que poderia ser o dela, uma sensação de frescor que lhe poderiam vir de seus abraços e carícias. O silêncio e a noite emoldurava seu corpo esculpido ao frescor do vento e à luz das estrelas. Deitado ao chão, respira o ar que em seus pulmões revigora a paixão, acesa naquele dia, nascida em meio a uma multidão de olhares ansiosos, que só viu os seus. Vez ou outra se pegava sorrindo discretamente ao lembrar-se da menina misteriosa. E ficava a imaginar segredos, a imaginar aquela linda casa por dentro, aquele luxo tão distante de sua vida e aquele amor inalcançável, tão distante quanto a lua, tão inacessível como o sol. Passou frente à rua de Eugênia, olhou as janelas, fechadas, sempre fechadas. O quarto da menina ficava aos fundos, moça protegida, intimidade guardada. A casa tinha 2 andares, como ela, mais 2 construções apenas na cidade, públicas. Era a família mais rica. Uma porta azul em madeira, pesada, abria para um corredor que dava na sala de recepção, seguida da de jantar e da cozinha. Ao lado, 2 quartos usados pelo pai para o trabalho. Na parte superior, os quartos, todos com janelas de vidro, encoberta por cortinas trabalhadas e bordadas, e quando abertas, treliças de madeira protegiam seu interior de olhares curiosos. Eram azuis como a porta, contrastando com o bege das paredes. O quarto de Eugênia ficava na parte leste da casa. Era a terceira janela de quem descia a rua direita. Parou diante dele e ficou a observar uns instantes. Não a viu. Bernardo observou a rua da cozinha e franziu a testa, pensando: meu Deus, protege minha menina. Naquele momento, pouco antes de almoço, Eugênia brincava com sua caixinha de música vinda da França e pensava. A cena começou a se repetir de uma frequência preocupante. Todas as vezes que aquele olhar vagava por aquela janela, a escrava coçava a cabeça e ficava observando obediente. Um dia, não aguentando mais, confidenciou: Sinhazinha, olha, eu não tenho nada com isso não, mas eu não estou mais podendo ver você sabe quem passando pela rua todo dia. O coração de Eugênia disparou. O que, Bernarda? Eu nunca vi, é verdade? Eugênia estava eufórica. Como cama, ela era ela. Naturalmente, sem retoques. Era a única que enxugava suas lágrimas e ouvia amedrontada suas confidências. Explicou o perigo que ela corria, falou da promessa do noivado, do trato com o falecido sogro, da brutalidade do Paulo e assim foi tecendo sua ladainha de tragédias possíveis e imagináveis que viria de um possível rompimento desse casamento. E além do mais, tinham outra série de inconveniências que a sociedade tão tradicional não iria entender, nem suportar. A menina pareceu surda a todos os apelos, estática. Seu olhar, seu pensamento, viajou o mundo inteiro e chegou até a lua. Suspirou profundamente e disse com voz apaixonada: verdade. No Largo de Santo Antônio, alguém contemplava as torres da igreja com nuvens ao fundo, cobrindo parte do azul do céu daquela primavera. Ousara demais. Decidiu que não mais iria passar por aquela rua, que continuaria levando sua vidinha simples, sem maiores preocupações e deixando a vida correr tão simplesmente como o riacho que corta a cidade. Tão somente. Na casa grande, a menina insistiu, 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 até que a escrava mãe lhe contasse tudo. E contou-lhe quem era, onde vivia, o que fazia e a divertiu novamente mais 1 milhão de vezes. Fica longe, menina, é problema. Se o senhor, seu pai, fica sabendo, ou Paulo, meu Deus do céu. Mas Eugênia era menina das letras. Havia aprendido a ler, capricho que o pai concedeu por medo de ver a filha tão frágil morrer jovem e lhe restar um pesado remorso. Mais um.
E tocava piano com uma graça que em dias de festa sempre abrilhantava um jantar ao som das músicas sacras. Amava música gregoriana. Com todo o esforço e jeito próprio de menina carente, com aquele olhar de piedade, Eugênia foi se arrancando o que pôde sobre o olhar que cruzou, e o seu atingiu-lhe internamente no mais profundo de sua alma inquieta. Queria mais. Queria enviar um bilhete. Mas que ousadia! Nunca que Bernardo iria permitir. E nada disso deveria estar acontecendo. Paulo tornava suas visitas mais frequentes e ia quase todos os dias conversar e se aconselhar com Estevão, a quem tinha admiração filial. Sempre via Eugênia, agora sem cobertura no rosto, que era uma proteção em virtude da sua moléstia. Ela era brilhante e alvo seu rosto. Os cabelos eram negros, desciam ondulados bem abaixo dos ombros. Gostava de vestidos brancos, apertados aos braços e rodado, como de costume. Era de um branco mutilador de olhares. Rosto rosado, a menina encantava quem lhe olhasse. Mas sua conhecida timidez pública lhe fazia baixar os olhos, acompanhado de um sorriso discreto. Só com Bernarda a menina falava mais alto, e sonhava, e falava, e dizia, e falava, e coisa e tal. Ultimamente, Paulo sentia a menina arredia. Por vezes não quis cumprimentar, nem ao menos descer as escadas. Sempre dizia estar indisposta, e mesmo quando doente, nunca fugia à presença do futuro marido. Coisa de moça crescendo, dizia o pai. Paulo percebia que algo estava diferente desde aquele último jantar. Eugênia parecia pensar por si mesma. Em longas noites, ele imaginava que talvez ele não a agradasse. Era rude, como o sogro, sempre conversando alto, de arranque, com voz impositiva, típico dos homens do sertão, machistas, e que pensava que a mulher não devia saber ler. Nunca gostou dessas coisas com Eugênia. Paulo também observava a donzela, estranhava-lhe esse comportamento. Houve uma semana que ela não desceu um só dia. Foi a única vez que seu pai raiou-lhe. Ela precisava ser mais atenta, caso contrário, se Paulo desistisse, ela ficaria desonrada. E Deus livre qualquer família de algo assim. Numa tarde de domingo, enquanto Bernarda preparava o jantar, olhou pela janela que dava para a rua. Lá estava a olhar para o quarto da menina. A mucama apenas balançou a cabeça e parecia entender que isso ainda ia longe. E dessa vez Eugênia também viu. Havia dias que ela ficava à espreita, esperando. Não ousou sair da janela, mas quando percebeu o olhar em direção ao seu, abriu a parte externa de madeira e deixou apenas a cortina suave balançar com o vento. E alguém ficou alguns minutos observando e se foi em sorrisos. Bernarda percebeu algo mesmo lá da cozinha, coçou a cabeça, depois ergueu as mãos postas para o alto e implorou: Minha Nossa Senhora do Rosário, meu preto velho, olhai essa menina e lhe dê juízo. Tarde demais. Todos os dias, às 17 horas em ponto, alguém circulava, olhava e ia embora. Paulo vinha sempre em seguida, mas nunca viu a repetida cena. Segunda-feira. Eugênia havia escrito um bilhete e estava na sala de visita às 16h30. Não demorou muito quando ouviu passos lentos. Quando alguém olhava para cima, a menina bateu a janela, percebeu que havia chamado a atenção e pôs o braço para a rua, deixando cair o recado. Retornou rapidamente antes que fosse notada. Coração disparava assustadoramente. O bilhete havia sido recolhido. Encontre-me amanhã, terça-feira, às 11 da noite, na estradinha, atrás de minha casa.